mais uma vez nós convidamos aqui no nosso estúdio agora eu vou te apresentar como Moré, Robson Batista, que ele já esteve aqui falando sobre o cordel, falando sobre a literatura de cordel e tudo mais, né? Fizemos aqui alguns programas atrás e a gente em off, conversando, descobrimos que ele é um judeu, né? Resolvemos fazer, já que nós estamos entrando agora na Semana da Páscoa, justamente um programa voltado para a gente saber as diferenças da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. Mas antes disso, nós vamos ter um aporte aqui teórico para ele explicar para a gente o que é o judaísmo, o que é o cristianismo, se existe algum livro diferente da Bíblia no judaísmo, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola com o nosso amigo Robson, que eu já vou agradecer de antemão, porque eu não quero tomar muito tempo. Robson, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui no Contextualizando, sempre informação relevante. E aí de cara já vou perguntar a diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Se há diferença também na questão do livro da lei, entre a Bíblia, ou se tem algum outro livro lá no judaísmo, né, o Torá, ou a Torá, né, como é chamado, enfim. Eu queria que você fizesse essa diferença, sabendo que o judaísmo e o cristianismo, na verdade o catolicismo, vamos botar assim, são de matrizes cristãs, não é isso? Sinta-se à vontade e muito obrigado mais uma vez por dispensar esse tempo aqui Contextualizando. Obrigado, a gente agradece a oportunidade mais uma vez de estar de volta. Eu acho de grande relevância nós tratarmos de questões culturais, né? Questões educacionais. E claro que nós, quando entramos na área da religião, nós não estamos aqui para tomar partido nem do próprio judaísmo. Eu vou tomar o exemplo maior do mestre dos mestres, do grande rabino Yeshua HaMashiach, que não, mesmo sendo judeu, ele no momento das suas discussões, o povo que ele mais puxou a orelha, vamos colocar assim, foi o próprio judeu, né? Então nós não estamos aqui realmente para tomar uma bandeira, para levantar uma bandeira partidária. Mas é importante entender, nos dias de hoje, como se insere a Bíblia, quais as diferenças, né, do cristianismo para o judaísmo, o cristianismo sendo uma religião que de certa forma é oriunda do judaísmo. Algumas pessoas dizem que o cristianismo é um filho bastardo do judaísmo. Eu não gosto dessa expressão. Acho ela um pouco equívoca. Daqui a pouco a gente vai explicar por quê. Mas não é muito distante falar de Bíblia, falar de expressões religiosas, ideologias e crenças, do que falar de educação. Porque tudo gera em torno da educação. Deus é o maior educador que já existiu e já se manifestou na humanidade. O judaísmo, ele se diverge do cristianismo em aspectos muito visíveis. Primeiro, o aspecto tradicional de interpretação bíblica. Então, já adiantando para os nossos ouvintes, para as pessoas que têm curiosidade, o judeu ele tem duas Bíblias, né? Qual é a Bíblia que o judeu ortodoxo, não messiânico, e quando eu digo não messiânico, o judeu que não tem Jesus como Messias, vamos colocar assim. Porque, de certa forma, todo judeu é messiânico. Todo judeu espera um Messias. Mas vamos colocar assim, judeus tradicionais, eles não aceitam o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, para os judeus tradicionais, ortodoxos, ultra-ortodoxos, é um livro que não tem canonicidade, não tem reconhecimento, pois os mesmos não reconhecem Jesus ainda como seu Messias. E eu digo ainda, que as profecias dizem que vai chegar um momento, porque Jesus é o Messias, sem dúvida. Então o que acontece? Outro fator que é fundamental e é visível a gente entender é que o judaísmo, principalmente, ele tem uma versão milenar ao cristianismo por conta, infelizmente, da antiga e da tão conhecida avalanche romana chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ela foi muito cruel, vamos colocar assim, né? Não só com judeus. E toda essa perseguição no século III em diante, aos primeiros seguidores ali do cristianismo, e todo esse fator histórico, toda essa chamada época das trevas pesou. E principalmente para os judeus, dispensa comentários para quem conhece um pouquinho de história, os judeus sofreram muito com a Inquisição, com o genocídio na Alemanha, com perseguições. Então, o judeuzinho ele é criado, ensinado a olhar o cristianismo de uma maneira geral, seja ele católico, protestante, como uma religião perigosa, pagã, que pode assimilar. Deixa eu só te cortar aqui Pode. E ouça o que eu vou falar. Chega a ser um contrassenso, né?
Porque se você tem Abraão, Isaac, que vai, né, ter um êxodo, não é isso? Sim. Dos judeus, e eles falam já de um Messias, enfim, não sei se é isso que acontece, e a Igreja Católica assume um papel de liderança, e nesse momento ela acaba, vamos botar assim, ou destrói o que era tradição, né? Boa colocação. Ninguém, naquela época, no século I, nenhum povo esperava Messias. Os romanos não era o assunto principal deles, e não era a cultura deles esperar o Messias. Ninguém tinha esperança messiânica. Isso era uma profecia para os judeus, para os hebreus, né? E aí você vê que quando aparece esse jovem palestino Jesus, tal, você vê que há uma assimilação, principalmente a partir de Cornélio. A gente vê surgindo a oportunidade, os gentios vão se aproximando daquela primeira igreja, que é uma igreja judaica no seu cenário de origem, né? Eu sempre digo, gente, o cristianismo não nasceu em Roma. O cristianismo nasceu em Jerusalém, com Pedro, com Paulo. Os discípulos eram judeus, Jesus era judeu. O primeiro gentil a se aproximar daquela primeira comunidade, que posteriormente foi chamada cristã, que é o nome, a palavra Crisos é uma palavra nova para nós, né? A palavra Jesus também é uma palavra nova no nosso vocabulário. O J ainda não existia naquela época. Mas você vê que essa evolução histórica, ela vem depois do século III, século 480 da Era Comum, nós já temos propriamente dito uma igreja católica apostólica romana. O Constantino foi o primeiro imperador que se declara cristão, né? Que não era cristão, pode ter certeza. Mas aí você tem aí um vácuo, e as pessoas realmente procuram saber o que aconteceu entre a igreja primitiva e até a reforma. Onde é que foi parar esse povo, esses seguidores que vinham de uma igreja judaica? Porque a primeira igreja era judaica. Aí a gente coloca culpa não, né? Mas a responsabilidade na história. Porque por a gente estar no Ocidente, a história oriental ela ficou esquecida. E aí os judeus estão justamente na parte oriental da Europa. Exatamente. Exatamente, né? E nós estamos na parte ocidental. Exatamente. E aí você cria só uma história ocidental, você esquece da história oriental. Não é isso? Eu acho que um dos momentos mais importantes dessa entrevista vai ser essa fala que a gente vai abrir agora. Se você chegar para um rabino, hoje, qualquer rabino, eu amo meu povo judeu, sou descendente de judeu. Eu sou a rapinha do tacho, mas sou descendente, né? Venho de uma família judaica de origem estrangeira, como milhões de brasileiros. Eu sou um Bnei Anusim. Eu não gosto da palavra marrano, que é uma palavra muito pejorativa no judaísmo, mas Bnei Anusim, filho dos forçados. Meus antepassados eram católicos não por sua própria vontade. Foram forçados a ser católicos para sobreviver. Perdemos muitos amigos, parentes e outros na Inquisição. Mas eu sou hoje um incógnita. Porque se você chegar para um rabino tradicional e disser assim, olha, um rapaz ali diz que é judeu e ele é servidor de Cristo. Ele diz que é judeu e o Jesus é o Messias dele. Então, para alguns rabinos, o meu trabalho hoje é me sentar num vácuo entre duas cadeiras. Porque para eles, ou você fica do lado do judaísmo ou você fica do lado do cristianismo. Não tem como você ser um e outro ao mesmo tempo. E é bonito que eu vou falar. Esse trabalho que eu faço é um trabalho que, para mim, vai ser a cura do mundo. Qual é o trabalho que vai ser a cura do mundo? Quando cristãos e judeus, quer dizer, igreja e judeus, conseguirem se aproximarem e dialogarem e entenderem que esse Messias, esse Cristo é o elo entre eles. Por quê? Porque esse Cristo deixou claro várias vezes aos seus discípulos que a sua missão era o quê? Era aproximar os gentios e não criar separatismo. Veja, observe as falas de Jesus. Observe as falas de Jesus. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar. Verdade. Vocês não conhecem as profecias, por isso estão me chamando de filho de Beelzebu, né? Aí os gentios abraçam Paulo, abraçam Jesus, abraçam o Evangelho. Aí os judeus se enciumam. Isso no século I nós tivemos todas essas problemáticas aí. E o apóstolo Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios. E é importante no finalzinho do bloco dizer o seguinte. Paulo era um doutor na lei. É como se Deus, entre os 12, ele dissesse assim, eu vou escolher o que mais conhece Torá, o que mais conhece judaísmo, para falar do Evangelho para os gentios. Então Deus não queria nos equiparar por baixo. Mandou o homem mais preparado, um doutor na lei, para trazer uma cura para o mundo. Porque a cura do mundo é curar a intolerância, curar realmente a indiferença de um povo para com o outro, e entender que Jesus veio para uma universalização da Bíblia. Estamos de volta com mais um programa do Contextualizando Brasil, com o nosso amigo Robson Batista, que é moré e, além de tudo, repentista, compositor, músico, enfim. Robson é uma miscelânea de cultura. Meu amigo, falamos agora sobre uma diferença, né? A diferença entre judaísmo e cristianismo, explicou fantasticamente bem. Aí você ficou de falar sobre a diferença também da Bíblia, Bíblias, você, né? Já pega o gancho e retoma. Sim.
E aí, o costume da cultura judaica no Brasil. Eu falei no bloco anterior que seria sobre a Páscoa, não. A Páscoa vai ficar para o terceiro bloco. Então, a gente agora, no segundo bloco, vamos falar sobre o costume e a cultura judaica no Brasil. Fique à vontade. Para a gente não perder esse saboroso banquete que nós vamos ter falando sobre cultura hebraica no Brasil, que é fantástico. O Brasil é um país, em sua expressão popular, muito judaico. O Talmud é um livro de interpretação que o judeu usa para interpretar a Bíblia. Então, o judeu praticamente tem a sua Bíblia oral, que é aquilo que não foi registrado, escrito, né? E segundo os nossos sábios aí de Israel, o que Moisés escreveu está aqui no Pentateuco, na Torá. Torá, literalmente, é os 5 primeiros livros da Bíblia, mas Torá, no sentido geral, é toda a Escritura. Eu, como sou um judeu seguidor do Messias, Yeshua, para mim, Torá é Gênesis e Apocalipse. Torá significa uma palavra hebraica que vem do verbo yará, quer dizer, acertar o alvo. Pode ser lançar, mas mais precisamente Torá é acertar o alvo. E Torá também vem de uma palavra que traz para nós a ideia de instrução. Então, as instruções necessárias para se acertar o alvo e não errar o alvo. Então, toda a Bíblia é a Torá. Porém, o judeu tradicional, ele tem a Torá, que para ele é o Pentateuco, literalmente, e os profetas que vai até Malaquias. Então, como eu disse, eles não usam o Novo Testamento, não é canônico. Seria o Velho Testamento? O Velho Testamento nós chamamos erradamente de Velho Testamento. Sim. Nós chamamos de velho, mas não é velho. Então, no caso, eu posso chamar o Velho Testamento de Torá. Torá, não é errado. Fechou. Na verdade, o nome Taná é todo o chamado Velho Testamento. Torá é o Pentateuco. Taná é todo o Velho Testamento. O Pentateuco seria alguns livros? 5 livros de Moisés. Sim. 5 primeiros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Que tem nomes hebraicos, Bereshit, Shemot, né? Shemot, Bamidbar, Vaikra e Devarim. Então, a diferença é essa. O cristianismo tem o seu livro majoritário, o Novo Testamento, como autoridade máxima. E a gente sempre ensina isso no nosso projeto, chamado Escola de Profetas, que é um projeto que tem 5 anos, vai fazer 6, que se deve estudar a Bíblia começando realmente de Gênesis, para que você entenda por que um Redentor e por que um Messias, e o que é o Messias, qual é a função desse Messias. Então, basicamente é isso. Aqui na minha mão, por exemplo, eu tenho um presente que eu ganhei, é um Novo Testamento em hebraico, provando que nós temos muitos textos realmente recriados, né? Se você olhar, são textos recriados. E aí, se você tem um Novo Testamento em hebraico, você vai nos originais do texto, né? Foi escrito por homens em épocas diferentes. Alguns desses homens que escreveram o Novo Testamento não conheceram Jesus pessoalmente. Eles relataram o que ouviram falar de quem andou com Jesus. Então é importante você ter o máximo de fidelidade possível nos textos. Cultura hebraica no Brasil. Eu me chamo Robson José Batista. O Batista foi um presente, porque não é o sobrenome verdadeiro da minha família. Como a maioria das famílias brasileiras receberam nomes de árvores, de animais, de pedra, nomes voltados para a localidade de onde vieram, né? O fulano veio lá de Cabralha, então é Cabral. O outro veio lá da costa, não sei de onde, então leva o Costa, porque veio de uma cidade litorânea. E aí vem. Se a gente fosse trazer informações, a gente poderia trazer alguns costumes, porque como provar que o Brasil tem origem judaica e desde o início? Então, na primeira embarcação, na descoberta do Brasil, quem veio? Vasco da Gama. Tinha um afilhado chamado Gaspar da Gama. Era seu afilhado. Esse Gaspar da Gama era um judeu que já estava na primeira embarcação. O Cabral, que veio, é também neto de judeus, de Cabralha. Tem origem judaica, né? E aí primeira sinagoga da América Latina, não foi nos Estados Unidos. A primeira sinagoga da América, não foi nos Estados Unidos. Tá? Não só da América Latina, corrigindo. Primeira sinagoga foi na Rua dos Judeus, chamada Rua Santa Cruz, em Recife. Existe essa sinagoga até hoje. E o primeiro rabino no Brasil foi Isaac Aboab da Fonseca. Então essas coisas as pessoas não sabem. Nova York não era para ser em Nova York. Assim, na verdade, o Pernambuco ele sempre teve uma grande influência estrangeira. Estrangeira. Né? Nova York era para ser no Pernambuco. Então, judeus que foram expulsos do Brasil, a família Lopes, que migrou para a antiga Amsterdã e começaram a movimentar, né, fazer um trabalho de imigração e de estabelecimento. Foram os culpados de hoje existir a maior metrópole do mundo. Eles queriam construir aqui, mas os portugueses mandaram eles embora, né? A chamada Revolução Holandesa, que todo mundo conhece. Então, nós temos, por exemplo, pessoas que têm o hábito de não varrer o lixo pela porta da frente. Então, lá na minha casa tem uma mezuzá, que daqui a pouco a gente vai falar da Páscoa. A mezuzá é um símbolo também que lembra o Pêssach, que é um amuleto que é colocado no portal da casa.
Então, no portal da casa fica o anjo da guarda. Vamos colocar assim na tradição popular. Deus é o guardião das portas da casa dos judeus e de Israel. Então, você não pode lançar o lixo da sua casa pela porta da frente. Os antigos diziam, nossos pais diziam aqui no Brasil, não, você vai lançar a sorte fora. Tem alguma comunidade ou cultura mais acentuada judaica na Bahia e no oeste da Bahia? Aqui nós temos, acho que ainda existe uma associação, né? Aqui que trabalha com a questão da cultura hebraica. Eu fui responsável 4 anos aqui, mais ou menos, por uma comunidade israelita. Eu não estou Rosh, Rabi, mas, né, estive nessa função. E a hora que for o momento, que for necessário, a gente estiver preparado, tiver uma necessidade, a gente pode realmente trabalhar novamente com essa questão de uma comunidade. Mas nós temos um trabalho de suporte para as pessoas que querem tirar suas dúvidas em relação a isso. Aqui tem alguma religião ou alguma igreja, não sei, ou templo que é exclusivamente judeu ou protestante, não sei como é que eu posso... É o que eu te falei, tem um pessoal que faz um trabalho de uma associação, eu tenho um pouco conhecimento sobre isso, eu não sei se lá está tendo serviço religioso, né? Uma sinagoga. Então, de acordo com os meus conhecimentos, nós temos sinagoga em Barreiras, tá? Nem ortodoxa e nem cristã. Tem um pessoal que faz um trabalho, acho que a nível nacional, e aqui tem uma filial deles, e me parece que eles têm um trabalho lá. Né? E tem esse trabalho em Salvador. Lá tem algumas agora Brasília tem sinagoga, Salvador tem sinagoga, né? A comunidade israelita da Nova Aliança, a qual fiz parte 4, 5 anos aqui em Barreiras, a gente trabalhou com esse pessoal, eles têm aí alguns núcleos, alguns embriões, mas é importante dizer que Barreiras tem judeu, e não é pouco judeu, tá? Tem tanto descendentes de judeu, como tem judeus naturais, de família judaica, morando aqui, tá? E esses costumes, eles são muito visíveis. Não apontar o dedo para a estrela. Né? Falas, às vezes você tem uma fala e não sabe de onde veio. Por que fulano ficou a ver navios? Isso foi uma estratégia de batizar uma quantidade de judeus em massa, quando prometeram que eles iam da Espanha para o Brasil, para um lugar onde eles iam poder viver livres. Levaram eles para a beira do mar, prometendo que haveriam navios para trazê-los para o novo mundo. Nada de navio, era uma estratégia, chegaram uma grande quantidade de padres e tal, e obrigaram o batismo forçado. E nós também usamos muito simbolismo judeu, né? Sim. Esses dias eu estava aqui, foi a primeira entrevista. Com a estrela. Com a estrela de Davi, né, que a gente utiliza muito aqui, e às vezes as pessoas não sabem o significado da estrela de Davi. Você falou que tinha 23 no mínimo? Maguen Davi. Isso. É o Maguen Davi. É a estrela de Davi, né? Que ela simboliza várias coisas, símbolos arquitetônicos, né? O Deus e o homem, o casamento, mas principalmente os 6 dias e o 7º dia da semana, que é o meio da estrela, né? É um símbolo conhecido que está na bandeira de Israel. Hoje, por exemplo, por coincidência, neste dia que a gente está conversando aqui, a gente viu aí algumas coisas em relação à parceria do Brasil com Israel, que eu acho que é muito positivo. Isso, Israel, se você pega no cenário da ciência, tem hoje a melhor condição de irrigação, né, que nós temos no mundo. E um país extremamente seco, fazendo justamente jus, né, à questão da tecnologia. Exatamente. Se adaptando. Exatamente. Então, assim, tem coisas que a gente precisa realmente saber, né, do que se trata para a gente falar. Estamos aqui contextualizando, hoje trazendo essa discussão fantástica sobre a diferença entre cristianismo, judaísmo, enfim, com o nosso amigo aqui, Robson Batista. Ele que é o vice-presidente da Academia Barreirense de Letras, faz um trabalho fantástico sobre educação, cultura, músico, professor de música, e nos bastidores do último programa que nós fizemos, ele, né, se declarou aí como judeu, então resolvemos fazer esse programa justamente para a gente tirar algumas dúvidas. Como a gente fez esse programa, começamos a discutir sobre esse programa, foi o nosso tema, né, inicial, que é justamente para falar sobre a Páscoa judaica. E aí, Robson, se você puder, eu queria que você fosse na origem da palavra Páscoa. Sim. Como foi feito, as coincidências, né, de data da Páscoa cristã para a Páscoa judaica, para as pessoas entenderem, né, justamente essa questão da Páscoa, né, judaica e a Páscoa cristã. Eu vou me apropriar de um versículo, poucos versículos, mas antes disso, uma indagação que as pessoas fazem muito hoje é assim: como que você é judeu? Você nasceu em Israel? Eu não sou israelense. Israelense é quem nasce no Estado de Israel. Tá? Eu posso me denominar um israelita. Sim, israelita. Israelita que tem uma conotação mais para prática de fé e cultura. Israelense é quem nasce e é cidadão do Estado de Israel. E com muita fé em Deus a gente está chegando lá. Vamos passar uns anos lá estudando, se Deus quiser. Então o que acontece? O que é ser judeu?
na cabeça das pessoas, né? A gente já vai entrar na Páscoa e precisa dessa informação para entrar na Páscoa, porque a Páscoa tem tudo a ver com o que eu vou falar. Na verdade, para mim, ser judeu, realmente, além de ter uma filosofia de vida, está inserido dentro de uma cultura riquíssima, está inserido num compromisso de honrar a memória dos meus pais, inclusive de familiares que foram perseguidos por serem judeus. Ela não é só uma questão consanguínea, né? De consanguinidade. Para mim, realmente, ser judeu é se comprometer, é um comprometimento com um legado que foi dado para esse povo, que é um legado de passar, é o massore, que a gente chama a tradução, de passar de pai para filho essas informações. E a origem da palavra Páscoa está dentro disso que eu estou falando, porque a palavra Páscoa em hebraico é Pessa. Se a gente fizer uma semântica da palavra Pessa, uma das coisas que a gente acha em um acrônimo de 3 letras hebraicas é narrar com a minha boca, ou falar com a boca. O que tem a ver Páscoa de falar com a boca? No livro de Shemot, Êxodo, diz que quando Deus começou a conversar com Moisés sobre a Páscoa, a falar sobre o cordeiro, a saída do Egito, ele disse, e os teus filhos, Moisés, diga ao povo que os filhos deles vão perguntar a eles, o que é isso? O que é o cordeiro? O que é esse sangue no umbral? Por que tudo isso? Por que essa festa? E aí, você diga ao povo que é um mandamento, Moisés, que eu estou dando. Eles devem narrar, contar a história do êxodo para os seus filhos. Então isso virou mandamento, virou tradição. Então, para um judeu, em primeira instância, é o que? A Páscoa. É o ano novo da libertação, em que ele tem a obrigação e o comprometimento de passar para os seus filhos esta memória, esta identidade. Jean, eu sempre digo uma coisa muito séria. Nós, brasileiros, não temos identidade. Nós temos pouca preocupação com memória e identidade. Quanto que isso é importante. Porque às vezes você chega para a pessoa e pergunta assim, quem foi teu avô? Não sei. Apareceu aí, era moreno, chamava fulano, não sabe o que o avô pensava, quais eram as crenças do avô, de onde veio. Então a gente perde muito fácil essa questão da identidade. Páscoa é identidade. Então o judeu tem esse comprometimento de narrar para o filho essa história, contar todo ano, ano após ano, na hora da refeição do Pessa, em que se come ovo cozido, ervas amargas, água amarga no copinho para simbolizar a água do Mar Vermelho, ervas amargas para simbolizar o sofrimento do Egito, o ovo, que é o símbolo do ciclo da vitalidade, da continuidade. O cordeiro, quando a família usa o caso de assar o cordeiro sem quebrar nenhum osso, né? Alguns usam outras carnes, como o frango, não tem problema. O prato, que tem todo um simbolismo também da Páscoa, né? A mesa da Páscoa é própria, ela é baixinha. E aí você vê que todo esse simbolismo tem que ser falado para o filho guardar essa memória e entender por quê. A questão do trabalho também, né? No sábado, no Isso. sétimo dia. Aí tem um dia sagrado, a Páscoa começa ao 14º dia do mês de Aviv, mês de Nissan, no calendário hebraico, como eu comentava com você. Realmente é a única festa que geralmente coincide, realmente, ou uma semana antes ou uma depois, ela acaba se coincidindo com a Páscoa cristã. Só que a Páscoa cristã nós celebramos um dia. Sexta da Paixão, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Em Israel é 8 dias. Existem 3 regalim, festas, grandes festas, que são 8 dias. A de Páscoa, a de Tabernáculos, 2 festas são 8 dias, Páscoa e Tabernáculos. E outras festas têm dias a mais, adicionais. Mas Tabernáculos, que é a festa das cabanas, e Páscoa é do 1º dia ao 8º dia. Então, 8 dias de festa, né, de celebração. E, como eu disse, por que Psar? Tanto falar com a boca, como Páscoa, Pessa, também significa saltar. Você deve lembrar, e todo mundo conhece essa história, a gente ganha tempo, a história da última praga, que foi terrível, né? Que todo primogênito do Egito seria morto, com exceção das casas que estivessem marcadas com sangue, então o anjo da morte não entraria nessa casa. E aí eu vou só abrir um parêntese aqui, que fala sobre o sangue do cordeiro. E quando Jesus vai morrer, ele se intitula o Cordeiro. Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Porque tudo na Bíblia, do chamado Velho Testamento, tudo na Bíblia é o nome de Deus e é o Messias. Tudo na Bíblia, eu falava isso no estudo anterior, ontem. A Bíblia toda é o nome de Deus revelado, é Deus. E tudo que foi escrito tem um protagonista principal, que é o Messias. Então, o judeu, quando ele vai no Muro das Lamentações, no Cótel, que ele se inclina, que ele reza, faz suas orações, o que os judeus mais oram e rezam todos os dias, que o Messias venha, que Machia venha. Você encontra um judeu no aeroporto, na rua, que Machia venha. Eles querem o Messias, eles sabem que a esperança maior deles é o Messias. Então todo judeu é messiânico neste aspecto. Então, esse Messias que foi revelado
maravilhosamente. Por um endurecimento de Israel, nós recebemos esse presente, porque até o endurecimento de Israel foi proposital para que essa plenitude do Evangelho chegasse a nós. Isso foi um presente. E esse presente está muito prefigurado na Páscoa, porque Jesus é o Cordeiro Pascual. Veja que a profecia é tão fiel que Moisés recebe a instrução de não quebrar um osso. O cordeiro tinha que ser assado vivo. Jesus, Deus não permitiu que nem o osso dele fosse quebrado. Quando o soldado vai para quebrar a perna dele, você vê que... E também tem Isaac, né? Que ele é colocado como... Aos 33 anos, não era um menininho, né? Isso. No sacrifício, ele tinha a idade do Messias. E aí troca por quem? Pelo Cordeiro também, exatamente. Né? Só que Abraão não foi até o fim da história, mas Deus teve que ir até o final. Teve que sacrificar o seu próprio filho. Abraão não precisou. Né? Então a Páscoa é esse anelo. Não é só de libertação para o judeu, sabe, Jean? É uma libertação para nós. Muitas vezes nós estamos dentro do Egito. Nós não estamos mais no trabalho escravo fisicamente. Mas diz os nossos sábios que o trabalho mais duro que um homem pode fazer é o trabalho que ele imputa a si mesmo. Então muitas vezes nós nos escravizamos nas nossas ditaduras da beleza, do status financeiro. E nós estamos vivendo um Egito. De repente nós precisamos nos libertar, romper, causar uma ruptura ideológica e sair de alguns cativeiros, assim como o povo judeu teve a oportunidade de ser livre. Você falou tudo. E o orgulho hoje está sobressaindo em tudo, em qualquer sentimento, que a gente deveria ter um sentimento justamente contrário, de caridade. Que em qualquer religião, você vai lá, é o sentimento primais, né? Exato. É o da caridade e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai encerrar o bloco. Aí eu queria que você pensasse em uma oração, enfim, hebraico, um cântico, que, enfim, louvasse barreiras, né? A tudo que a gente faz aqui e que as pessoas tenham, né, justamente nessa semana, essa coisa de caridade, não só essa semana, mas durante o ano, mas que hoje renove essa questão, né, que Jesus Cristo, ou Messias, ou Krishna, ou, enfim, qualquer entidade religiosa traz pra gente sempre, que é paz, 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 e a gente tem tanta intolerância por aí. Ok. Shemot, Êxodo capítulo 12, eu me encanto que a Bíblia tem chaves. E aqui eu vou deixar uma coisa para a gente compartilhar. Diz assim, Adonai falou a Moisés, na terra do Egito, que vocês devem iniciar seu calendário por esse mês, né? Que seria o primeiro mês. Não posso deixar passar isso. O ano novo não era em janeiro. Quem estudar vai descobrir o quê? Que o nosso ano novo era em abril. Daí o 1º de abril ser o dia da mentira. Não é que o 1º de abril era o dia da mentira. É porque realmente o Ano Novo se comemorava em abril. Quando mudaram a data do Ano Novo, porque até a palavra portuguesa abril significa abrir, começar. Veja como a Bíblia está certa. Então, quando mudaram o Ano Novo, alguém disse, isso é mentira, é mentira, é mentira, isso é mentira, é mito. E realmente era verdade. Tinham mudado o calendário. E quem estuda sabe que os calendários mudaram. E ficou o 1º de abril, que era o antigo Ano Novo, como o dia da mentira. Entende? Então, no 14º dia deste mês começa o Ano Novo judaico. E aqui nesse versículo eu vou compartilhar, já fechando. Que vocês devem, né, casa por casa, pegar um cordeiro inteiro, assar. E nesse caso, se vocês não forem comer tudo e não conseguir comer tudo, aqui está dizendo, compartilhe com seu vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas, vocês comerão, e ele deve ser um animal sem defeito e tal. A Páscoa é esse compartilhar, dessa ideia de que nós somos livres, devemos ser livres. Livres na alma, livres na oportunidade de nos expressarmos, livre para romper o quadrado e o legalismo e a ditadura das coisas, porque Deus não nos fez quadrado, porque Deus não é quadrado. Se você acha que tem pessoas aí fora pensando num Deus quadrado, ele não é quadrado. Ele é totalmente flexível, ele dialoga, ele negocia, ele perdoa, ele tolera. Eu vejo o Deus de Israel assim. E a gente poderia encerrar, por que não, trazendo um pedacinho de uma canção que fala do que nós mais precisamos hoje. Porque entre a justiça, a verdade e a paz, segundo o livro Pirkei Avot, que é um livro de sabedoria judaica, você tem que optar pela paz. Às vezes até a própria verdade, por hora, deve ser ocultada. E eu quero que as pessoas que estão me ouvindo entendam que isso é um midrash, é uma tipologia. Por hora, muitas vezes, a verdade deve ser ocultada para que se mantenha a paz. Porque até a verdade tem a hora de ser dita. Então a paz é muito importante. A canção judaica diz, Shalom Aleichem, né? Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Yom, Mi'imele Malachei HaMelachim. E assim ficamos por aqui com Contextualizando o Brasil. Moachele Shalom, Malachei HaShalom. A paz seja com todos, né? Shalom Aleichem, paz seja com todos. Então a paz é fundamental. Então a paz esteja com todos. Muito obrigado, meu irmão.